Seja bem-vindo à nossa série de mensagens no Evangelho de João, do Medita Estas Coisas. Eu irei falar hoje sobre o primeiro capítulo, a primeira parte do primeiro capítulo, e nós teremos como mensagem de hoje como João apresenta a pessoa de Jesus Cristo. Eu irei ler aqui o versículo 14 do capítulo 1, embora estaremos considerando a passagem do verso 1 ao verso 18, mas eu quero ler apenas aqui o versículo 14, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos fazer uma oração, pedir a bênção do Senhor sobre a nossa meditação. Deus amado Pai, nós oramos nesse momento, quando temos a Tua palavra aberta diante de nós. Pedimos a Tua direção, a iluminação do Espírito Santo, e que nós possamos aprender e extrair destas palavras inspiradas pelo Senhor a lição e a mensagem que precisamos ter para a nossa vida com respeito à pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Ti isso, Senhor, e pedimos isso em nome dEle, nosso Senhor Jesus. Amém. Bom, a primeira coisa que eu quero destacar aqui, logo de início, é como é que João, o evangelista João, apresenta a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos comparar o que ele faz com os outros evangelhos. E, a princípio, podemos dizer que o evangelho de Mateus, por exemplo, ele tem o objetivo de apresentar o Senhor Jesus Cristo como o grande rei. Por isso, logo no início, ele coloca aquela genealogia e traçando de Abraão a Davi, para mostrar que Jesus Cristo ele é o descendente de Abraão e chegando até Davi, ele é o rei prometido. Quando nós vamos para o Evangelho de Marcos, Marcos ele tem a intenção de mostrar o ministério do Senhor Jesus Cristo em ação. Por isso ele não se preocupa muito com genealogias, com pessoas, de quem Jesus veio. Ele não fala nem mesmo do nascimento de Jesus. Mas ele vai logo para o ministério e coloca o Senhor Jesus como aquele que prega o reino dos céus. Ele é o mensageiro do reino dos céus, o seu ministério é focado nisso. Quando vamos para Lucas, Jesus ele é o Salvador encarnado. É o Messias prometido, ele é encarnado ali, é filho de Maria, nasceu, e Lucas se preocupa em descrever em várias etapas o que foi que cercou esse nascimento do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele fala de, por exemplo, o nascimento de João Batista, e depois ele fala sobre a visita dos reis, dos magos do Oriente que foram lá visitá-lo. Enfim, Lucas se preocupa realmente em mostrar que Jesus é o Salvador encarnado. Todos eles, na verdade, tratam da pessoa do Filho de Deus encarnado. Todos eles. Cada um com o seu foco diferente. Mas o que é que João faz? Como é que João apresenta a pessoa do Senhor Jesus Cristo? E é aqui que nós encontramos o caráter específico do Evangelho de João. Ele claramente quer mostrar que a pessoa de Jesus Cristo, aquele que andou em seu ministério, fez curas, que pregou, ele é Deus. É claramente isso, ele na verdade diz isso no seu evangelho, no final do seu evangelho, que ele diz que esse era o propósito dele, de apresentar Jesus como sendo Deus. Mas como é que João ele apresenta isso? Como é que João ele traz essa informação, essa mensagem de que Jesus é Deus? E nós podemos então começar com as primeiras palavras, como João começa o seu evangelho, no princípio. Essas palavras no princípio não são palavras à toa. Você deve considerar que João aqui, ele está claramente querendo nos levar de volta a Gênesis capítulo 1. Porque exatamente como Gênesis capítulo 1 começa no princípio, está lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. João agora ele começa o seu evangelho exatamente dizendo, no princípio era o verbo. Então, a intenção de João aqui
é de falar que este verbo, sobre o qual ele vai descrever no capítulo 1, ele tem uma ligação direta com tudo aquilo que foi feito no princípio. E é só você continuar lendo o Evangelho de João, porque ele vai dizer assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ou seja, a intenção de João é de mostrar que este verbo, ele é a pessoa do Filho de Deus, que estava lá na criação, e que ele foi um elemento, uma pessoa ativa na criação. Por isso, João, ele diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o João, ele começa o seu evangelho apresentando e dizendo que esse ser, essa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, ele tem nele a natureza, a mesma natureza daquele que participou da criação do mundo. Em outras palavras, ele é o próprio Criador do mundo, no princípio. Por meio dele, tudo foi feito. E nada poderia ter sido feito se não fosse por meio dele. Então, essa é a primeira coisa que João apresenta no seu evangelho. De que o Verbo, o Filho de Deus, encarnado, ele é aquele que estava no princípio. Com Deus, ele era Deus. Ele não é alguém que foi Deus. Ele não estava simplesmente no princípio e lá ele era Deus. Ele estava sendo Deus. Não. O era aqui dá a ideia de que não há uma delimitação temporal para isso. E que ele simplesmente é a pessoa do Filho de Deus e nele tem a natureza do Filho de Deus. Esse é Jesus Cristo. Mas há uma segunda coisa que João nos traz aqui nesse evangelho, logo no seu início, é falando sobre a luz, que ele é a luz. Nós vemos aqui no versículo 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Aqui nós percebemos a continuidade que João dá da relação entre como ele começa o evangelho querendo apresentar quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus, e como o Gênesis 1 é descrito. Porque Deus criou no princípio, as primeiras coisas que foram criadas os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E qual é a primeira coisa que Deus faz para preencher os céus e a terra que foram criados? A luz. A luz. E disse Deus, haja luz. Então, o que João está querendo dizer é que lá na criação, Deus, ele determinou, a luz foi criada, e essa luz, depois de Deus ter criado os céus e a terra, ela serviu para preencher a criação. Ela preencheu a criação. E aí tem algumas coisas que a luz faz naquele momento. A luz, ela repele as trevas. Porque a distinção entre trevas e luz, ela começa a ser feita quando a luz chega. Porque no princípio era tudo trevas. Então a luz, ela vem para fazer uma distinção, uma separação. E que naquele momento, a separação foi aquilo que era trevas fica de um lado e aquilo que é da luz, que vem da luz, fica do outro lado. Quando nós olhamos agora para o Evangelho de João, essa alusão que ele faz à criação e falando sobre a luz, ele coloca agora que a luz era a vida dos homens, no versículo 4. Aí ele diz, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Claramente João está fazendo alusão aqui a Gênesis 1 e a pessoa de Jesus Cristo. E que assim como a luz de Gênesis 1, ela serviu para repelir as trevas e fazer uma divisão, ele tem agora a pessoa de Jesus Cristo que vem fazer uma divisão. E não é simplesmente mais agora uma divisão de luz e trevas. Mas agora ele vem fazer uma divisão de quem é criatura e de quem é filho. Por isso que ele diz no versículo 12, mas a todos quantos receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, Cristo, a pessoa de Jesus Cristo vem, ele é Deus, ele estava na criação como Deus, ele fez a criação e ele também agora é a luz. Assim como aquela luz, aquela ação de Deus de iluminar o mundo, ele vem agora ao mundo como aquele que vem iluminar os homens. E fazer uma distinção.
Que agora haverá uma distinção entre quem é criatura de Deus e agora quem é filho de Deus. Ele tem o poder de nos tornar filhos de Deus. Ou seja, ele distingue na criação agora. Há uma tarefa dessa luz no Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Filho de Deus, de separar. De separar. E a terceira coisa que nós vemos João destacando, de como ele apresenta a pessoa de Jesus Cristo, é que ele encarnou. Aqui é o ponto ápice do início do Evangelho de João, e que vai dar início agora a todo o Evangelho, a todo o ministério do Senhor Jesus Cristo, é que esse Deus que criou os céus e a terra, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que trouxe luz e que assim iluminou a sua criação e fez a distinção entre luz e trevas, ele repeliu as trevas com a luz. Este é o Deus que encarnou. Aquele que andou entre os homens, que curou, que pregou, que falou, que atraiu discípulos, que criou um grupo de discípulos que chamou-se de apóstolos. Esse é o Deus encarnado. E daí nós vemos o que diz o versículo 14, a ênfase que dá, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo que é a expressão máxima e viva do caráter e da natureza divina. Okay? Isso que quer dizer o Verbo aqui. É uma expressão viva, vívida, do caráter e da natureza divina. Ele encarnou. Ele encarnou. Ele assumiu a nossa natureza humana. Assumiu o corpo e alma humanos, com todas as suas fraquezas e condição de humilhação, sem pecado, mas com todas as fraquezas, as limitações do corpo e da alma humanos. Ele assumiu. Esse Deus assumiu. E é essa mensagem que nós temos aqui. Essa é a mensagem. Nós não cremos num profeta. Nós não cremos num homem visionário. Nós não cremos num homem revolucionário que revolucionou a religião, revolucionou o judaísmo. Nós não cremos nisso. Nós cremos naquele que é a única luz que pode iluminar a humanidade, que pode iluminar os homens. Nós cremos naquele que encarnou sendo Deus e assumiu a nossa natureza humana para nos salvar. Nós cremos que o próprio Deus fez isso. O próprio Deus fez isso. Tem um puritano chamado Thomas Goodwin. Ele disse o seguinte, que na encarnação os céus e a terra se encontraram e se beijaram, a saber, Deus e o homem. Os céus e a terra se encontraram e se beijaram, Deus e o homem. Jesus Cristo sendo homem, Jesus Cristo sendo Deus. Essa é a mensagem. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Qual é a aplicação que nós temos para entender essa mensagem e realmente conduzir essa mensagem, ter essa mensagem no nosso coração para nos conduzir à nossa vida? O que eu posso dizer a você é que esse Jesus Cristo, o Deus encarnado, ele não é um curandeiro popular, ele não é simplesmente alguém que acalenta as suas emoções exageradas. Ele não é alguém que vai simplesmente te dar dinheiro e vai fazer você uma pessoa muito rica e próspera nesse mundo. Não. Ele é o próprio Deus, que te conhece intimamente. Ele sabe de tudo na sua vida. Ele sabe de todos os seus sentimentos, de todos os seus pensamentos. Ele conhece toda a história da sua vida. Tudo o que aconteceu, tudo o que acontece e tudo o que irá acontecer intimamente como ninguém. Agora sim podemos dizer, este é o que te socorre. Não é simplesmente ele vai te dar dinheiro, não é isso. Não se trata disso. O Evangelho não se trata disso. A pessoa de Jesus Cristo não se trata disso. Ele vai curar uma doença que você está
que está te acamando. Ele vai resolver problemas seus. Não. Não. Essa não é a mensagem aqui do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que Deus, ele desceu à terra. Deus, os céus beijaram a terra para te salvar dos teus pecados, para te livrar daquilo que ninguém pode te livrar. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o homem. Esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Deus te abençoe. Quero pedir a você, se você gostou dessa mensagem, curta, compartilhe o máximo de pessoas para que elas possam também ser edificadas e que você também possa ajudar a que esse canal, essas mensagens, elas possam chegar a mais e mais pessoas. E que Deus te abençoe.